Pensa só, como é que um pontinho de luz, visto lá do espaço, pode virar uma prova num processo na justiça? Pois é, hoje a gente vai entender essa história incrível de como a tecnologia de satélite virou uma das maiores aliadas das comunidades indígenas na defesa de suas terras. É uma jornada que vai literalmente de um pixel a uma petição. A pergunta de partida é gigante, né? Como é que se protege um território enorme, muitas vezes remoto, de ameaças que a gente nem vê chegando, como o desmatamento, o garimpo ilegal? A resposta, como a gente vai ver, está em transformar dados em provas concretas. Certo, então, vamos ao começo de tudo. A luta pela terra, muitas vezes, é uma batalha bem desigual. De um lado, a gente tem o conhecimento profundo que as comunidades têm de seu próprio território. Do outro, invasores com máquinas pesadas, com poder. O grande desafio é como fazer esse conhecimento tradicional falar a língua da lei. É exatamente aqui que entra uma ferramenta que muda o jogo, o Map Biomas. Pensa nele como uma ponte, ou melhor, um tradutor. Ele pega o que o pessoal da comunidade sabe, aquela observação de um líder sobre uma clareira nova no meio da mata, e traduz isso para a linguagem técnica que a justiça entende e exige. E o que sai dessa tradução? Provas. Provas muito concretas. Aquilo que era uma sabedoria local vira um mapa preciso. O que um morador viu ganha coordenadas geográficas. A sensação de que a mata está diminuindo se transforma em estatística, em número. E a memória do que era antes é confirmada com imagens de satélite. Pronto. Tá aí a base para uma denúncia formal. Tá, mas como é que funciona essa mágica na prática? Como é que dados brutos que vêm de um satélite se transformam numa prova que ninguém pode contestar? Vamos dar uma olhada nesse passo a passo que cria um relatório de monitoramento. A primeira coisa fantástica é que a tecnologia nos deixa voltar no tempo. Essa imagem aqui, de alta resolução, é o ponto de partida. É a linha de base. Ela está registrando a floresta como ela era, intacta, saudável, antes de qualquer estrago. É a prova do antes. E agora, o impacto, a mesmíssima área um tempo depois. O contraste é um soco no estômago, não deixa nenhuma margem para dúvida. A imagem do depois é a evidência visual que não só confirma a denúncia, mas mostra o tamanho exato do estrago. É a prova do crime. Mas a ferramenta talvez mais poderosa para entender o que rolou ali é a tal da análise de transição. O nome é técnico, mas a ideia é simples. Ela não mostra só que a área mudou, mas no que ela se transformou. Ela compara o antes e o depois, pixel por pixel. Agora, olha só que interessante. A análise não diz só desmataram. Ela vai além. Ela prova a causa. A floresta virou pasto? Bom, a principal suspeita é a pecuária. A floresta virou uma área de mineração, garimpo. Essa precisão toda é o que direciona a fiscalização para quem realmente é o responsável. Beleza, com todas essas provas na mão, qual é o próximo passo? É construir a ferramenta de defesa definitiva, o relatório de monitoramento. É esse documento que organiza tudo, que pega a análise técnica e transforma numa cobrança clara por ação. E um relatório desses não é feito de qualquer jeito, não. Ele tem uma estrutura muito lógica. Ele começa com um resumão das ameaças, com números. Depois, mergulha em casos específicos, bem detalhados. Aí ele conecta com outras coisas, tipo focos de incêndio ou pistas de pouso clandestinas, e termina dizendo claramente o que foi concluído e o que precisa ser feito. E aqui está o pulo do gato. Cada caso que vai para o relatório é acompanhado por um laudo técnico oficial do Map Biomas Alerta. Lembra daquela ideia do tradutor? É isso aqui na prática. A palavra da comunidade agora vem com um selo de validação técnica, de alta confiabilidade. Isso dá toda a autoridade que a denúncia precisa. E o que faz um laudo desse ser tão forte? É que ele tem tudo. O desenho exato da área desmatada, as coordenadas para a fiscalização ir direto no ponto, as imagens do antes e depois e, o mais importante, ele cruza essas informações com dados oficiais como o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que ajuda a identificar quem é o possível responsável por aquele pedaço de terra. Mas o poder desses relatórios vai muito, muito além de só denunciar um crime. Eles acabam virando instrumentos para uma luta política e jurídica muito maior, pela garantia dos direitos sobre o território. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Os dados não servem só para reagir a um crime que já aconteceu. Eles permitem virar o jogo, mudar a narrativa.
Em vez de só apontar o que foi destruído, eles podem ser usados para provar o sucesso da conservação e, com isso, fortalecer a posição política das comunidades. E para provar esse ponto, se preparem. Aqui está um dos dados mais impactantes de toda essa análise. É uma comparação direta da perda de vegetação nativa em quase 40 anos. De um lado, áreas privadas. Do outro, terras indígenas. E o resultado é simplesmente impressionante. Enquanto as áreas privadas no Brasil perderam 17% de vegetação nativa nesse período, as terras indígenas perderam menos de 1%. Os números são muito claros. Os dados provam, sem deixar nenhuma dúvida, que os povos indígenas são os guardiões mais eficientes da floresta. Uma evidência forte como essa permite o que a gente pode chamar de inversão de narrativa. As comunidades deixam de ser vistas como muitas vezes são, como obstáculos ao desenvolvimento, e passam a ser reconhecidas pelo que elas realmente são, com base em dados. Guardiãs de serviços que são essenciais para todo mundo, como água limpa, biodiversidade e a regulação do nosso clima. E todo esse trabalho de documentação feito ano após ano constrói uma base sólida para o futuro. Cada relatório de desmatamento vira um tijolinho nessa construção. Ele permite conectar a violação de um direito local a um impacto climático global. E isso abre um caminho para ações na justiça cada vez mais fortes, o que se chama de litigância climática. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a tecnologia, quando ela é usada como aliada, pode transformar pixels em provas e dar uma voz técnica para a floresta, que outras vozes, em outras lutas por justiça e por direitos, a gente também pode ajudar a amplificar com ferramentas parecidas? Fica aí a pergunta.